Olá, turma do Simplifica. A pedido da professora Fernanda Galdez, estou aqui produzindo esse vídeo para explicar um pouco sobre as epidemias e as pandemias no mundo. Nosso papel aqui, o nosso objetivo é exatamente fornecer subsídios para os argumentos que utilizarão na produção da redação. Quando falamos em epidemias e pandemias dentro da história da humanidade, nós não podemos desassociar algumas categorias muito importantes para o nosso entendimento. Uma dessas categorias é a criação das cidades. Anteriormente, as pessoas viviam em pequenas vilas, elas não tinham cidades tão amontoadas de pessoas e de coisas. E isso dá para nós percebermos durante uma parte desse mundo antigo e também, claro, no período medieval. Mas nesse mundo antigo nós já vamos encontrar cidades populosas, bem complexas, ou seja, lugares fecundos para que bactérias e vírus pudessem se expandir. E isso fica fácil entender quando nós encontramos dentro da historiografia dessa temática o Império Romano, onde no governo de Justiniano nós tivemos ali uma grande epidemia de uma doença que pegava as pessoas e muitas delas, vieram a óbito, deixavam algumas chagas, algumas sequelas e atrapalhava todo o processo produtivo. Essa doença, naquele período, foi transmitida através das várias embarcações que percorriam o mar Mediterrâneo, levando e trazendo mercadorias e as especiarias. Então, essa é uma das primeiras, ou dos primeiros surtos epidêmicos que nós encontramos dentro da historiografia. E os governos, de vários lugares, porque não foi somente na Península Itálica, mas no norte da África, chegando até o Oriente Médio, as pessoas foram ali alijadas de todo o processo econômico, todo o processo produtivo por conta do alastramento dessa doença. Bom, esse é um ponto que nós não devemos também esquecer jamais quando tratarmos de epidemias e pandemias, que elas estão diretamente ligadas, além da criação das cidades ou do aparecimento das grandes e complexas cidades, do amontoamento de pessoas, mas também está ligado ao processo econômico e ao processo político também. Nós não podemos esquecer que a sociedade é regida tanto economicamente como politicamente também. E as epidemias, elas quebram uma parcela gigantesca da produção econômica, que é exatamente a produção, a mão de obra fornecida pela sociedade. É necessário entender que quando se tem a pandemia, quando se tem uma epidemia, todo o processo produtivo, toda a cadeia produtiva é atingida. Nós também tivemos, dentro da historiografia do mundo das epidemias e das pandemias, a famosa peste negra. Na verdade, o próprio nome é discutido por alguns historiadores, porque era uma peste, de fato, mas era uma febre que era transmitida pelos ratos, que é a febre bubônica, e isso fazia com que bolhas estourassem em todo o corpo das pessoas, levando as pessoas à morte. Então, muitos morreram na Europa. Mais de um terço da população europeia foi infectada e morreu. E isso, de uma certa maneira, atrapalhou, claro, todo o processo produtivo. E é nesse sentido que a Europa, para se erguer aí dessa peste negra ou dessa febre bubônica, dessa grande epidemia, é que os europeus irão sair além mar à procura de matérias-primas, à procura de metais preciosos e de outros mercados, porque a economia estava arrasada naquele período. Os reis, na ocasião, começaram a incentivar a iniciativa privada para, então, ir atrás de novas terras. Esse é o processo de expansão marítima e comercial da Europa. Então, essa grande epidemia que assolou
né, toda a Europa foi fundante para esse processo de expansão. E aí chegamos, então, na América. E quando chegamos na América, uma das principais pandemias ou epidemias que vão ocorrer aqui é exatamente a varíola. Nós vamos ter varíola da América do Norte até a América do Sul. Inclusive, até no século XX, o Brasil ainda lutava contra a varíola. No Rio de Janeiro, você tinha várias campanhas e também a obrigatoriedade de vacinação, quando então se tinha vacina contra a varíola. Bom, mas primeiramente nós vamos falar que um dos momentos da varíola vai ser na Guerra de Independência dos Estados Unidos, na América. E isso vai ser fundamental para que as tropas e para que os colonos norte-americanos pudessem então vencer a guerra que travavam então com a Inglaterra naquele momento. Mas muitas baixas houveram até que eles começaram a fazer uma espécie de imunização, vacinação, um pouco ainda rudimentar, porque eles pegavam o sangue das pessoas que estavam contaminadas e faziam cortes no braço e então colocavam a doença para que você pudesse então criar anticorpos. E aí, nesse sentido, salvou inúmeras pessoas, né, de estarem contaminadas e morrerem por conta da varíola. Mas na América, ela foi devastadora. Morreram muitos ameríndios, muitos indígenas sofreram e morreram com o contato com o homem branco, com o contato com o homem europeu, que acabou trazendo a varíola. Não só a varíola, como a sífilis também tiveram, mas a varíola era de forma mais epidêmica. E isso chegou também, claro, até o Brasil. E aí nós temos, dentro do Brasil, notícias que vão desde o período monárquico até o período republicano, de várias medidas que foram feitas exatamente para conter o avanço da varíola. Não só da varíola, mas como também do próprio sarampo. E aí nós temos uma famosa, né, passagem da República, que é exatamente um período em que nós vamos ter algumas revoltas sociais e uma dessas revoltas era a revolta da vacina, quando você teve então Oswaldo Cruz, que assumiu, né, ali a dianteira em relação a essas epidemias que aconteciam aqui de varíola, de sarampo, de febre amarela, e começou a vacinação em massa dessas pessoas. Bom, o que eu quero dizer com esses exemplos que acabei de dar a vocês em relação às epidemias e também às pandemias é que a economia e a política sempre estiveram perto. É tanto que aqui no Brasil, tanto a monarquia quanto também a república, os governantes se preocupavam e muito com esses processos de adoecimento, porque também iam fazer um grande impacto na economia, principalmente em relação à produção. Sempre as grandes epidemias atrapalharam os processos produtivos. Bom, nós também não podemos esquecer, nesse período, a gripe espanhola, que é uma doença, é uma epidemia que acontece ali na Primeira Guerra Mundial e que é fundamental para o desenrolar e a morte de muitas pessoas. Isso também nos traz à tona que, independente do momento, essas epidemias elas podem então explodir, por conta exatamente de uma falta de organização dessas cidades, ao amontoamento, e também, claro, de cada vez mais estarmos muito mais próximos, né, não no sentido somente global, mas também estar mais próximos, né, dentro de vários aparelhos públicos, né, que são fornecidos para as cidades. E isso, de uma certa maneira, causa essas grandes epidemias. O certo é que, historicamente, essas epidemias estão sempre presas ao processo também econômico. Claro que quando você tem pessoas doentes e muitas, milhares mortas, isso diminui a produção, isso diminui o consumo e logo vai diminuir as riquezas daquele lugar. Por isso a grande preocupação em relação a isso. Eu espero, amados, que com essa aula, com esse vídeo, possa ter esclarecido um pouco, né, um vídeo curto, rápido, mas para exatamente colocar que essas epidemias estão atreladas à vida das cidades, à economia e a também
a questão política. Muito obrigado a todos.